Nessa página agora, depois que você treinou como atleta de alto rendimento, veio treinando, aumentando gradativamente o teu potencial, eu coloco uma questão aqui de vestibular, onde a banca é exigente demais com você. Essa questão tem um nível de exigência elevado. Primeiro que é uma questão discursiva de segunda etapa. Segundo, que quando você analisa, que é o que a gente vai fazer agora, o enunciado, você vai ver que um raciocínio depende do outro. Então, continuamos com exercícios de fixação em relação a pH e pOH, e o enunciado diz, o pH de uma solução de ácido clorídrico é 2. Adicionando-se 1 litro de água a 1 litro de solução de ácido clorídrico, qual o novo pH? Então, repara que ele pede o pH, só que para você chegar ao cálculo do pH, você primeiro tem que partir do cálculo de uma diluição de soluções. Então, você tem que lembrar isso, e aí eu lembrei para você. Eu tenho aqui uma solução de pH 2, ou seja, 1 litro de solução de pH 2. A essa solução inicial, que é isso aqui, eu coloco 1 litro de água. Então eu tenho aqui, primeira coisa, é analisar o pulo do gato, lembra? Só para você lembrar, é o contrário do que a gente vinha analisando. Lembra que eu dava concentração de H+, 10 a menos 5. E aí eu falei como pulo do gato para vocês, o macete. Quer pegar esse expoente e mudar o sinal, vai ter o valor do pH. Se é 10 a menos 5 a concentração de H+, o pH é 5. Se é 10 a menos 8 a concentração de H+, o pH é 8. Então agora o contrário, se o pH é 8, a concentração é 10 a menos 8. Basta colocar aquele valor do pH igual ao expoente negativo da base. Então aqui, se o pH é 2, e se é um ácido, a concentração tem que ser hidrogeniônica de H+. Cuidado que se fosse uma base, ele estaria me dando, podia até me dar o pOH, eu colocaria pH mais pOH e calcularia o pH. Só que ele é mais direto, ele também não botou essa pegadinha, senão arrebentava com qualquer um. Tá? Já é brabo. Então o pH de uma solução de um ácido já está dado direto à concentração de H+. Então isso aqui é transformado em expoente negativo na base 10, e aí eu já tenho a concentração de H+, que na minha expressão de diluição é a concentração inicial. O volume inicial está aqui, 1 litro de solução de ácido clorídrico. Esse 1 litro. Perfeito até aí? Concentração final é a concentração da solução já diluída. É o que eu quero. E o volume final é o volume inicial da solução do ácido e mais o volume da água que você adicionou. Então é 1 daqui com 1 de água, que vai dar 2. Tudo isso a gente vai ver no decorrer da nossa resolução. Então eu coloco aqui, resolução, dados do problema, pH inicial igual a 2, volume inicial 1 litro da solução do ácido clorídrico. E ele também me dá o log de 5, que é igual a 0,7. E a gente vai ver onde usar no decorrer do raciocínio. Primeiro passo, cálculo da concentração inicial, molaridade inicial, isso aqui, E aí a gente já viu pelo pulo do gato. pH igual a 2, concentração de H+ igual a 10 a menos 2. Esse valor vira expoente negativo da base. Segundo passo, cálculo da nova molaridade. A gente vai usar isso aqui. Só que eu começo por VF. Cuidado, errei aqui, É VI mais V de água. Em vez de F aqui, coloque aqui, pensa em água. Não dá para colocar porque eu já estou gravando. H2O é o V inicial, 1 litro, mais 1 litro de água que foi adicionado. O VF é o V final. Então, 1 da solução do ácido clorídrico, mais 1 de água que eu coloquei aqui, água,
eu tenho 1 mais 1, 2 litros, que é o volume final. Então está aqui, ó, no lugar da concentração inicial, 10 a menos 2. A gente viu através do pulo do gato. Volume inicial é dado, 1 litro do ácido. Tá? Está aqui, ó, 1. Igual concentração final, eu quero, vezes volume final, que é volume inicial mais volume de água. Então eu tenho que 10 a menos 1 é igual a mf vezes 2. O 2 vem para cá, divide. Então, vou ter que concentração molar final é 10 a menos 2 sobre 2, que é o mesmo que 1 sobre 2 vezes 10 a menos 2. 1 sobre 2, meio, vezes 10 a menos 2. Se eu andar para a direita uma casa, eu vou aumentar um expoente negativo aqui. Então, eu tenho 5 vezes 10 a menos 3, está vendo? Que é o mesmo que 5 aqui, ó, é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 3. Então, a concentração final fica 5 vezes 10 a menos 3. É a concentração final de H+. Com esta concentração final, eu calculo o novo pH. Então, pH igual a log de 1 sobre H+. Botei a outra fórmula. pH igual a log de 1 sobre 5 vezes 10 a menos 3, que é a concentração de H+. O 10 a menos 3 divide, quando multiplicar, subir, muda o sinal, 10 à terceira. Então, eu tenho log de 10 à terceira sobre 5. O log de uma divisão é a subtração dos logs. Numerador menos denominador. Então, eu tenho log de 10 à terceira. Lembra? O 3 vem para cá, que multiplica o log de 10. 3 vezes log de 10 é 1, dá 3. Log de 5, agora sim é dado, 0,7. 3 menos 0,7, 2,3. Quer dizer, o nível de exigência é alto, porque você tem que lembrar isso aqui. Tá? E é evidente que essa parte matemática de log, claro que você já sabe. Então, fica muito mais fácil. E se você não sabia, acabou de aprender. Tranquilo? Então, por mais difícil que, ou melhor, por mais exigente que seja a banca da referida universidade, você está preparado para qualquer tipo de questão. Por isso que você é atleta de alto rendimento. Não existe questão difícil para você. O teu único problema é, tu vai resolver a questão mais rápido ou mais lentamente. Acabou. Porém, eficiência para chegar na resposta correta, com certeza, é a tua prioridade. Tranquilo, gente boa? Próxima aula a gente continua. Grande abraço.